E aí, galerinha, na videoaula de hoje nós vamos trabalhar com alguns problemas envolvendo a função polinomial do primeiro grau. Tais situações, tais habilidades serão cobradas como pontos de intersecções entre os eixos x e y, análise gráfica utilizando o nosso software livre GeoGebra e também uma questãozinha bem semelhante com o Enem, na qual nós temos que trabalhar algumas habilidades. É isso aí, vem comigo! Selecionei uma questão aqui para a gente iniciar o nosso vídeo de hoje para trabalhar com os zeros de uma função. Nós temos aqui, nosso exemplo A, uma função que é uma função do primeiro grau, que é uma função então polinomial do primeiro grau da forma ax mais b. Relembrando, né? O A é o coeficiente angular, o número que acompanha o x, então é 1/3, e o b é o coeficiente linear, que é o menos 2. Quando se pede para determinar o zero de uma função, eu coloquei aqui um lembrete para vocês, é você determinar o valor de x que faz com que essa função, ou seja, que tenha a imagem como sendo zero. Muitas situações, principalmente quando se diz em função do primeiro grau, esse valor pode ser calculado mentalmente de maneira bem tranquila. Olha aqui, qual é o número que eu substituo por x que faz com que essa função aqui zere, que dê igual a zero? A gente observa que esse valor é qual? Isso mesmo, 6. Se eu colocar o x valendo 6, nós teremos a fração 6 sobre 3, que é equivalente ao número 2, que subtraído por 2 dá igual a 0. Claro que nós temos que aprender a resolver problemas para todos os tipos, desde o grau mais fácil até o mais complexo. Então, como é que eu faria? Qual é o método que eu utilizo para resolver essa função, para encontrar o zero dessa função algebricamente? Bem, se é para que isso aqui seja igual a zero, você coloca x sobre 3 menos 2 igual a zero. Isso. Vamos agora isolar o x. A equação do primeiro grau é bem tranquila. Lembrando que aqui a gente tinha uma função, agora a gente passa a ter uma equação. Vamos passar o menos 2 para o segundo membro, então vai ficar 0 mais 2, que é 2. X sobre 3 igual a 2 positivo. Aqui é muito tranquilo também, não é necessário nem retirar o mínimo múltiplo comum. Se o 3 está dividindo, ele pode passar multiplicando, vamos entender assim, né? Então vai ficar x é igual a 2 vezes 3, 6, que é o valor que a gente já havia determinado mentalmente. Correto? Vamos fazer uma interpretação agora gráfica desta função x sobre 3 menos 2? Vamos lá? Olha aqui então, eu abri o GeoGebra para a gente fazer um gráfico bem rapidinho para representar isso aqui. Mas lembrando que para representar graficamente uma função polinomial do primeiro grau, basta você atribuir valores para x na tabelinha e achar os valores de y. Tem um vídeo falando sobre isso. Se eu tenho essa função aqui e eu quero representá-la aqui no GeoGebra, nós podemos escrever y, não precisa escrever f de x, né? Y igual, vamos lá, y igual a x sobre 3, então x barra 3. Observem que o GeoGebra automaticamente já começa a desenhar essa função, já desenhou a função x sobre 3, mas ainda falta a gente colocar aqui na frente o menos 2. Enter. Está aí o nosso gráfico representado pelo GeoGebra. A gente vai observar que o zero de uma função é o valor 6. Olha aqui, no meu gráfico a gente observa claramente que a minha reta corta o eixo x no número 6. Então, por isso 6 é considerado como um por isso que 6 é considerado como sendo a raiz da minha função. Então, nós vimos algebricamente, que é fazendo os cálculos, e vimos geometricamente. Vamos para o próximo exemplo. Mais um exemplo aqui para a gente determinar o zero dessa função. Agora eu tenho uma função também polinomial do primeiro grau, da forma ax mais b, na qual nós temos aqui que o a vale 5, que é a taxa de variação, e o b, que é o coeficiente linear nosso, é o zero. Também muito prática de resolver, muito prática para determinar qual é o valor de x
que faz com que essa função aqui, essa fórmula, dê igual a zero. Esse valor é zero, né? Porque 5 vezes 0 é igual a zero. Então, esse valor do x, o zero da minha função, também foi zero. Vamos fazer uma interpretação gráfica disso? Mais uma vez aqui com GeoGebra, vamos fazer a representação gráfica daquela função, né? f de x igual a 5x. Vamos colocar aqui então y igual a 5x. Pronto, está aí o gráfico da nossa função. O gráfico da nossa função literalmente passou em cima da origem do 0, 0. Lembrando que toda função cujo gráfico, toda função do primeiro grau, cujo gráfico passa pela origem, ela é caracterizada com um nome especial, que é chamada de função linear. Então, ela é uma função do primeiro grau e participa dentro de um grupo das funções do primeiro grau mais especiais ainda, que são chamadas as funções lineares, que são as funções que possuem uma proporcionalidade, correto? Agora, no nosso segundo exercício de hoje, nós temos uma aplicação do que nós estudamos, né? Que são as raízes e a interseção com o eixo y. Eu tenho aqui um gráfico ao lado de uma função definida por y é igual a 2x mais 2, ou seja, é uma reta, é uma função do primeiro grau, onde no meu gráfico m e n são os valores em que a reta intersecta os eixos x e y respectivamente. Então, m é onde a reta corta o eixo x e n é onde a reta corta o eixo y. De acordo com essas informações, determine a subtração de m menos n. Bom, basta a gente calcular os valores de m, n e resolver essa operação básica aqui. Nós temos o seguinte. Primeira coisa, m é a raiz da minha função, já que o gráfico corta o eixo x no lugar do m. Para a gente determinar a raiz, nós vimos na questão anterior que basta colocar 2x mais 2 igual a 0, isso mesmo. Transferindo o 2 para o segundo membro, ele vai passar como menos 2. O 2 multiplicando com o x passa dividindo o menos 2, então x será igual a menos 1. Logo, o valor de m, que é onde corta o eixo x, é a minha raiz, então o m é igual a menos 1. Agora, para determinar o valor do n, é muito simples, porque n é o ponto de interseção com o eixo y. E o ponto de interseção com o eixo y em uma função do primeiro grau sempre é o valor de b, o valor independente de x. Logo, o valor de n, então, será igual a 2. Assim, calculando m menos n, que é o que foi pedido no final da nossa questão, nós teremos menos 1, que é o valor de m, menos da expressão o 2, que é o valor de n, teremos que o resultado é igual a menos 3. Tranquila a questão, não é? Nossa última questão do vídeo de hoje, a gente vai trabalhar com a questão que ela possui um perfil que dá para a gente analisar bastante as questões que envolvem as questões do Enem, na parte de matemática e suas tecnologias. Porque as questões do Enem, elas cobram de acordo com as habilidades mesmo. Vamos observar quantas habilidades serão cobradas nessa questão, nesse probleminha. Para produzir 20 unidades de um produto, gastam-se R$300. E para produzir 40, gastam-se 360. O aluno, quando começa a ler esse problema, ele pode até pensar que esse problema pode ser resolvido por uma regra de 3 simples, mas tomem bastante cuidado. Vamos continuar a segunda parte do nosso problema. Considerando que o gasto é uma função afim da quantidade produzida, quantas unidades é possível produzir com R$720? A primeira coisa, se a questão já deu a oportunidade para a gente saber que essa função é a função do primeiro grau, ela só seria uma função que resolveria utilizando regra de 3 simples, ela fosse uma função linear, que não é o caso, correto? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que determinar a lei de formação. Quando a questão nos fornece a lei de formação de cara, fica mais tranquilo de resolver, galera. Agora, sem a lei de formação, a gente primeiro tem que determinar para depois ir para a segunda parte da questão. Observem que eu dividi a questão em 2 tópicos. O primeiro tópico são as informações que as questões nos deu.
A partir dessas informações aqui do primeiro parágrafo, nós vamos determinar a lei de formação. Como? Se o nosso x for 20, o valor do nosso y é 300. Daí a gente tem o nosso primeiro ponto. Se o nosso x é 40, o nosso y é 360. Daí nós temos o nosso segundo ponto. Bem, se a função é do primeiro grau, ela obedece à lei de formação ax mais b. O que nós vamos fazer? Vamos substituir o x por 20 e o resultado disso aqui terá que ser igual a 300. Observe, f de 20, a vezes 20 mais b é igual a 300. Obviamente, então, nossa equação organizada ficará 20a mais b igual a 300. Com o segundo ponto, que é o 40, a gente faz o mesmo processo. A vezes 40 mais b, então, deverá ser igual a isso, 360. Nossa equação, de maneira análoga à anterior, ficará 40a mais b igual a 360. Se juntarmos essas duas equações de vermelho, nós teremos um sistema de equações. Se a gente resolver esse sistema, encontrar os valores de a e b, a gente consegue determinar a lei de formação. Vamos lá? Para resolver esse sistema, você tem vários métodos. Creio que o mais tranquilo e o mais rápido para resolver seria vocês multiplicarem a primeira equação por menos 1. Daí você encontraria o valor do a e logo em seguida o valor do b. Teríamos então que o a vale 3 e o b vale 240. Pessoal, não pula essa etapa não. Ela parece simples e tranquila, mas não se esqueçam que vocês têm que exercitar. Descobertos os valores do a e do b, nós podemos dizer que a nossa função é 3x mais 240. Agora sim nós podemos ir para o enunciado da segunda parte. Ele diz que ele quer gastar R$ 720. Quantas unidades ele vai conseguir produzir com esse valor? O valor que ele vai produzir, pessoal, é o x. O 720 corresponde ao valor, que no caso é o f de x. Então, montando a nossa equação aqui do lado, teremos 720 igual a 3x mais 240. 3x é igual a 720 menos 240. X é igual a 480 dividido por 3. Logo, com 160 unidades para serem produzidas, ele conseguirá gastar R$ 720. Correto? Essa questão possui várias habilidades. É uma questão que para o Enem seria considerada de nível médio, porque primeiramente você tem que construir a lei de formação, então isso é uma habilidade, e a segunda habilidade é compreender qual é a variável dependente e independente, quem corresponde a R$ 720. Alguns alunos, creio que por falta de concentração, eles podem não ter colocado o valor do f de x como 720, e sim como o valor do x. Então, prestem bastante atenção. Quando ele diz quantas unidades poderão ser produzidas, vocês têm que compreender que esse valor é o x, o valor desconhecido, e que o valor que ele me deu, que foi 720, corresponde ao f de x. Pessoal, ficamos por aqui. Espero que eu tenha contribuído com vocês. Até a próxima. Um grande abraço. Obrigado pela atenção, turma. Se gostaram, dê um joinha. Se querem continuar vendo outros vídeos, siga o nosso canal. Até a próxima. Um grande abraço para vocês.